Fala, meu amigo, minha amiga, se você está aqui é porque você já está dentro do sistema MK Milhas Web, então quero te dar parabéns pela sua decisão e aqui você vai ter acesso ao tutorial, né? Tem um tutorial que eu vou te mostrar em outro lugar aqui também em configurações, mas tem esse tutorial aqui de vídeo que eu comecei uma conta totalmente do zero aqui para mostrar para você as funções e mostrar o quanto é fácil e o quanto é incrível esse sistema que você acabou de adquirir. Eu vou iniciar já compartilhando a tela aqui com você, e aí você vai entender, né, da onde você partiu e como vai proceder aí as suas ações dentro do sistema. Vou compartilhando aqui, direto na tela. Vamos ver. Já foi. Deixa eu colocar isso aqui para o lado. Então, aqui, se você está nessa tela, né, é porque você, de fato, já entrou, né, no sistema Web MK Milhas. Aí não está aparecendo o link desse tutorial aqui que eu estou gravando, mas futuramente ele vai aparecer aqui dentro do sistema para você. E aqui, quando você entrar, você vai se deparar com essa tela inicial aqui. E aí, aqui você vai ter acesso a 20 etapas, né? São 2 minutos aqui de tutorial que ele vai passar para você didaticamente, né? Mostrando, por exemplo, né? Aonde está cada coisa, aonde está cada função, né? Que você vai usar aqui dentro do sistema. Por exemplo, né? Aqui você seleciona qual conta do cliente deseja gerenciar, né? Então, ele já vai mostrando aqui para você cada passo, né? A questão do menu. Enfim, eu não vou passar aqui detalhadamente por essa parte aqui, justamente porque eu vou fazer outro tutorial aqui para você. Vou colocar aqui em pular o tutorial, mas a todo momento, né, que você quiser achar esse tutorial, ele vai estar aqui, ó, em configurações, e aí você vai ter aqui a função do tutorial para você reiniciar ele a todo momento, ó, vai redirecionar e você vai reiniciar aqui o tutorial, tá? Então você pode passar aqui por todas as etapas, né, onde ele vai mostrar, ó, passageiros, vai mostrar a questão de definir o titular da conta, né? Tudo isso eu vou mostrar para você aqui dentro do sistema. Então, lembrando, configurações aqui, você consegue acessar. Vou começar, inclusive, pelas configurações aqui, onde você consegue colocar sua logomarca, né? Para caso você vá, por exemplo, disponibilizar relatórios aí para gestão de contas ou, né, para realmente sair também aí no seu relatório e ficar legal, né, ficar bonito. Então você consegue selecionar imagens, tá? Você não consegue colocar PDFs, mas você consegue selecionar imagens aqui. Não vou entrar nas minhas pastas aqui, mas você consegue selecionar uma imagem aqui em JPEG, tá? Para você colocar aqui como a sua logo, né, no caso. Então aqui você pode salvar sua logo. Aqui eu vou mostrar para vocês essas partes aqui, já futuramente, depois que a gente estiver usando, que aqui também vai fazer muito sentido para você aí no seu dia a dia aí de gestão, tá bom? Então, vou sair aqui da parte de configurações, né? Vou voltar aqui para o dashboard e começar a aproveitar, vou começar a mostrar para você aqui tudo que você vai aproveitar dentro do sistema, né? Esse início aqui, né, é o dashboard. Vou mostrar para vocês ele depois de abastecido. Você vai ter aqui o saldo total de pontos, né, de todas as contas aí que você administrar. Aqui eu digo de todas as contas dos programas, né? Por exemplo, Azul, Latam, Smiles, Livelo, Esfera, de cada conta, né? Aqui vai aparecer as suas contas aí conforme você for cadastrando. Eu vou mostrar para você aqui também no decorrer. O patrimônio das milhas, né? Valor total estimado com a questão do seu custo do milheiro, né? Então, você vai entender também isso aqui na prática, economia baseada em emissões e economia em reservas, né? Aqui seja hospedagem, locação de veículo, tudo que você possa ter de serviços também, eu vou passar a mostrar para você. E como a vencer, né? Caso você tenha aí também dentro da sua conta. E por onde começar, Marcos, né? A pergunta que você sempre me faz, né? De por onde começar, eu vou mostrar aqui para você que vai ter uma lógica, né? Vai ter um passo a passo. Caso você faça, né, uma coisa sem fazer outra, você não vai conseguir adicionar funções, programas aqui. E eu vou trazer várias dicas, várias recomendações aqui para você, e você vai entender o quão legal e prático vai ser aí no teu dia a dia. Aqui a gente já começa, né? Tá no dashboard, a gente já começa em contas gerenciadas, né? Essa conta aqui, né? Ele vai ter já uma conta principal, mas você pode mudar ela aqui, tá? Você pode colocar aqui, vou colocar inclusive meu nome aqui, só para vocês terem ideia, né? Então eu posso colocar Marcos Folha. E aqui na descrição, se você quiser colocar senhas, colocar a descrição do seu cliente, né? Qualquer tipo de descrição aí que você vê que faça sentido aí para você, você coloca aqui nessa descrição. Aqui eu vou deixar conforme ele já está escrito, mas é editável, né? Que você consegue também colocar algo nesse sentido, né? Vou adicionar aqui mais uma conta, né? Vou colocar, já está João Silva ali, vamos colocar aqui João Silva, então. Opa, João Silva. Uma dica legal, vou colocar aqui
amigo, só para a gente colocar aqui uma descrição para você entender. Uma coisa que eu acho legal e pode fazer muito sentido, aí você vai também me entender, é deixar todas as letras aqui em caps lock. Tá vendo aqui que ele dá uma diferença? Eu gosto da letra, vai ler, né? Algumas informações aqui vão depender de leitura, né? Por dentro aqui do sistema, mas vai ler tanto se você colocar com letra minúscula ou maiúscula, mas vai ficar mais bonito no seu relatório, eu acho que vai ficar mais apresentável. Então, é uma recomendação minha. Se você não quiser seguir, não é obrigatório, mas eu acho legal que esteja todas as letras maiúsculas, assim, até para facilidades e possíveis atualizações aí que possam vir. Acho que fica mais bacana. Tive essa recomendação, tá bom? Então, aqui eu tenho duas contas gerenciadas, ele já vai aparecer aqui em cima. A todo momento que eu quiser mudar, aqui ele não vai mudar, é um menu que é meio que geral, né? Vai trazer a lista aqui de contas gerenciadas e você tem um número ilimitado, tá? Dentro da sua assinatura de contas. Então, se você gerenciar aí muitas contas, você pode colocar todas elas aqui dentro, que vai seguir dentro dessa mesma linha. Vou passar aqui para a parte de programas, tá? Aqui a gente já começa, de fato, aqui a brincadeira. Estou até fazendo devagar aqui, né? Por exemplo, para você entender bem como que funciona, né? Cada passo. Então, primeiro a gente vai adicionar programas, né? Então, vamos colocar aqui o programa do Esfera, por exemplo, né? Selecionar o tipo de programa, programa de fidelidade, no Brasil, e ele não faz parte de nenhuma aliança, né? Então, a gente coloca aqui o Esfera. Vamos colocar também a Livelo, colocar aqui a Livelo, programa de fidelidade, também no Brasil. A partir do momento que você colocar o primeiro, isso é uma, né, configuração do Google, não sei se tudo está assim. Então, colocamos a Livelo, vamos colocar agora a Smiles. Aí a Smiles é um programa de fidelidade, porém é da companhia aérea. Você vai emitir passagens lá dentro, né? Eu recomendo que você deixe como companhia aérea até para a gente ter exatidão, né? E conseguir captar aqui o controle de CPFs, tá? Então aqui você registra Smiles como companhia aérea, né? Pode colocar Brasil também, não faz parte de nenhuma aliança. Vou colocar aqui os principais brasileiros, aí vai ficar legal aqui também para você entender. E aqui você viu que eu dei uma erradinha no azul. Se você errar esse azul, por exemplo, colocar um K aqui por engano, não vai ler os CPFs, né? Quando você fizer uma emissão, ele não vai ler. Então, todo cuidado é pouco aqui na hora de você fazer o registro, tá? Então, colocamos aqui azul também e vamos colocar a Latam. Esse trabalho aqui você vai ter uma vez só, né? Em cada conta. Então, se estou fazendo aqui na conta do Marcos, depois, quando eu for fazer aqui na conta do João, também vai ter esse detalhezinho aqui para você fazer. Então, aqui, por exemplo, ó, se eu mudar aqui para a conta do João, note que está vazio aqui de programas. Então, é uma adição aqui que a gente faz uma vez e ponto legal aqui é o que eu falei, né? Não deixar nenhuma letra faltando. Acho legal e interessante você deixar tudo com letra maiúscula, até para ficar fácil aí em questões de atualizações e tudo mais. E aqui, quando a gente vem no dashboard, ainda está vazio. Mas, o que acontece? Aqui a gente passou em programas, né? Adicionamos aqui os principais e vamos para contas, né? Aqui a gente começa também a trazer a parte de contas aqui para o controle, né? Aqui a gente já começa a adicionar. Então, você precisa primeiro adicionar em programas para depois adicionar em contas. Olha aqui, se eu for tentar, por exemplo, anote que está todos aqui, eu não consigo adicionar Ibéria, por exemplo, né? Ibéria não está aqui, então, eu não consigo adicionar. Vou dar um exemplo aqui para vocês até para porque já aconteceu, né? Eu estou fazendo esse tutorial aqui, já tem muita gente usando o sistema, então é legal eu dar alguns exemplos aqui nesse sentido. Note aqui, se eu for tentar adicionar uma assinatura e eu for colocar algum programa, ele não vai aparecer nenhum programa disponível. Foi porque eu não coloquei nada em contas. Então, isso em qualquer lugar aqui. Se você for adicionar, por exemplo, vou colocar uma compra de pontos aqui, também, ó, não vou conseguir adicionar o programa. Então, essas duas partes aqui, de início, elas são essenciais aqui para você colocar aqui as informações. Então, vamos colocar aqui esfera, podemos deixar o saldo zero, custo médio zero, e a data de expiração de milhas, né, aqui, caso você tenha. Vamos deixar zerado aqui, né, para ir dando alguns exemplos aqui para vocês também. Vamos adicionar a Livelo aqui, também vou deixar zeradinho aqui, e vamos adicionar a azul. Aí, quando a gente adiciona azul, aqui o que é legal? Azul
para os diferentes níveis, né, de status dentro da companhia aérea, existe também uma questão aqui de quantidade de CPFs, né, para você fazer emissões de passagens. Então, aqui é legal você selecionar qual é o status, né, que você está. Você pode alterar isso aqui a qualquer momento, mas vamos dizer, né, vamos colocar o básico aqui, aí ele vai ficar limitado a 7 CPFs. Lembra esses, né, teve, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas já teve, né, promoção de cadastro na Azul, que simplesmente você fazia o cadastro e ganhava 2.500 pontos. Então, aqui a gente já coloca no início, ó, já comecei com saldo, tenho 2.500 pontos, não me custou nada, então vamos colocar aqui zerado. E se ele tivesse, né, por exemplo, normalmente eles chegam com 6 meses de validade, então vamos colocar aqui que é os próprios 2.500, até para você ver onde vai também essa informação, e a data de expiração, vamos colocar 26/9, né, 6 meses, aqui eu seleciono, mês de setembro, dia 26. Então, aqui eu já tenho uma conta abastecida, olha. E agora eu já vou mostrar para você aqui no dashboard, né? Ele já aparece essas informações aí que eu adicionei no dashboard, ó. Inclusive que eu tenho aqui pontos a vencer da Azul, né? Daqui 183 dias. Eu coloquei exatamente dia 26/9, mas tem meses que é de 30, meses que é de 31, então não deu exatamente aqui os 190 dias, mas tá tudo bem, né? Mas para trazer o exemplo mesmo aqui para você. Então, aqui note, ele soma, né, a quantidade de pontos, totais da conta, aqui ele já traz o Esfera, a Livelo e também a Azul, né, com custo médio e 0 aqui de CPFs usados. Então, aqui, ó, note que ele já vai trazendo, né, as informações das contas que eu for adicionando. Eu vou trazer alguns exemplos também, caso seja o seu caso, né, você vai entender aqui como proceder, tá? Vamos voltar aqui para a parte de contas, né, e adicionar, agora está faltando a Smiles, né? Aí na Smiles eu quero trazer um exemplo do seguinte. Vamos dizer que você tem o cartão da Smiles ou seu cliente, né, de gestão, a pessoa em si aqui da conta gerenciada, tem o cartão da Smiles, por exemplo, e tem um número lá de pontos na conta. Vamos dizer que a pessoa tem 45, vamos colocar um valor aqui até fora né, que nem sempre é aquele valor redondinho, então, vamos dizer que a pessoa aqui tem 45 mil pontos, 887, para ser bem detalhista aqui. Então, a pessoa tem esse saldo, porém, acúmulo orgânico, acúmulo do cartão, então não tem custo. Não tem custo, ou seja, zero é o custo do milheiro, né? Então, não tem segredo, coloquei o saldo aqui e já coloca direto. Então, a partir desse momento, você vai começar a controlar outras coisas, né? Como compras bonificadas, assinatura de clubes e tudo mais. Então, aqui, essa pontuação é orgânica, tá? Então, colocamos aqui a custo zero. Outro exemplo, eu quero trazer dentro da Latam aqui. Vamos adicionar a conta da Latam e vamos dizer aqui que a pessoa tinha lá seus 35 mil pontos dentro da conta. E aí tem dois cenários, né? Um cenário, a pessoa já tinha, né, em outro controle, talvez na planilha do milheiro, né? Ou, enfim, já tinha outro controle paralelo aqui. Aí você tem o custo do milheiro. O custo do meu milheiro era, sei lá, 23,50. Vamos colocar aqui um custo, 23,50. Beleza, coloquei aqui o custo. No momento que eu salvar, e até vou mostrar uma outra função aqui para você, no momento que eu salvar, esse custo ele já vai também ser adicionado aqui. E automaticamente ele já vai aqui já para o meu controle aqui para o meu dashboard, no caso, né? Então ele já trouxe aqui a Smiles, trouxe também a Latam. Mas o que eu recomendo, né? Por exemplo, se você pegar a conta da Latam aqui e você pegou a conta da pessoa, a pessoa, né, ou comprava alguns pontos, ou fazia alguma coisa ali, existe um custo, mas você não sabe qual que é esse custo. Infelizmente, não tem como adivinhar, não é mesmo? Você vai começar a fazer o controle a partir de agora. Então, se existe o custo, né, do milheiro ali, a pessoa fazia a compra de pontos e tudo mais, mas você não sabe qual é esse custo, aí eu recomendo você colocar um valor aí de média do mercado. Vamos colocar aqui, né, só para, né, nesse momento aqui que a gente grava, vamos colocar com R$ 25. Eu não preciso colocar aqui com vírgula e tudo mais, se for 25 redondo, ele já vai reconhecer. Então, aqui eu editei, ele foi para R$ 25. Então, tem esses dois cenários, né? Caso você saiba, né, o custo do milheiro, que você já tenha em planilha, já tenha em qualquer outro lugar aqui que você saiba a exatidão do custo, você coloca aqui e a partir daí todas as operações que você colocar, ele já vai calculando de forma automática. Então tem esses dois cenários aqui para você e o legal aqui é que ele já traz todo o cenário, né? Traz aqui o patrimônio. Esse patrimônio ele é calculado com relação ao custo que você colocou
versus, né, a quantidade total de milhas de todas as contas aqui, tá? Mas ele vai calcular aqui esse custo em cima do custo da Latam. Então, é um patrimônio aí estimado, tá? Das milhas. Então, por exemplo, aqui que é zerado, ele não vai contar, né? Então, tem tudo isso aqui nesse momento. E o saldo de pontos também é o saldo total. Então, aqui, dado, né, essas informações, a gente vai começar a fazer outras funções aqui dentro do sistema. Essas são as primeiras funções. Então, recapitulando, né, contas gerenciadas, programas e contas, né, são os primeiros passos aí que você deve fazer, né, para você ter as contas aqui devidamente abastecidas, né. Então, agora a gente vai olhar para as assinaturas de clubes, né. Então, aqui tem alguns pontos bem legais aqui que eu vou conseguir mostrar para vocês aqui alguns outros vai ser no decorrer, né? Por exemplo, verificar créditos aqui. Então, vamos começar aqui adicionando uma assinatura. Vamos colocar aqui do programa da Livelo. Vamos dizer que a gente assinou, vamos dizer que a gente assinou de cara aqui o Clube Top, né, da Livelo. Clube Top, que é o 20 mil, né? Vou colocar ele aqui, escrito bonitinho. Pontos por mês aqui, eles são 20 mil pontos, né? O custo hoje é R$ 799,90 e a data de crédito, vamos colocar aqui só para você ver como é um exemplo, vamos colocar direto aqui no dia 26. Então, assinatura ativa, aqui eu posso colocar alguma descrição aí de bônus, não vai interferir se eu colocar ou não, outra coisa que vai interferir na questão dos bônus, então eu vou deixar em branco e salvar aqui para você dar uma olhada. Então, aqui ele já aparece, né, Clube Top 20 mil, programa Livelo, pontos todo mês, e o custo, né, de R$ 40 aqui no custo médio. E aí, eu vou colocar aqui uma outra situação aqui para você dar uma olhada. Aqui eu consigo editar o clube, né? Uma situação aí que eu vou trazer para você, caso você faça o downgrade, né? Por exemplo, chegou no momento aí que você queira fazer um downgrade. Você vem aqui no editar, coloca desativar essa assinatura. Mas acho que eu vou fazer essa função um pouquinho mais à frente, né? Vou deixar aqui ela do jeito que está. E aí eu trago para você aqui mais à frente. Aqui no gerenciar bônus, o que é legal aqui? Não tem nenhuma descrição, eu posso até colocar, né? Vamos colocar uma descrição aqui, eu posso editar a qualquer momento aqui. Então, vamos colocar aqui que são bônus de 7.500 mensais, né, por 12 meses. Vamos dizer que a gente assinou uma promoção aqui. Então, mensais por 12 meses. E são 10 mil, né? 10 mil pontos a cada 3 meses por fidelidade. Aqui é só para realmente eu ter fidelidade. Foi isso. Aqui é só para eu ter essa anotação. Então, beleza, já salvei. E vamos aqui no gerenciar bônus. Aqui, note que ele vai ficar justamente para eu lembrar, né, como foi essa assinatura. E aqui eu vou começar a colocar os bônus, né, que eu vou receber. Então, aqui eu coloco bônus mensal. Vamos colocar um acento aqui. Bônus mensal. Então, eu coloquei aqui no dia 26 de março. E esse trabalho aqui, é legal que você vai fazer ele fez, né? No momento que você fez a assinatura dos pontos, você não consegue fazer ele de forma massiva, né? De todos os meses, porém, você consegue fazer, você vai fazer ele aqui uma vez no momento que você assinar a conta. Então, aqui eu já coloquei, aqui 2 do dia 23. Vamos colocar aqui, isso é importante, ó. 26 de abril, salvar. Então, ó, já agendei lá para dia 26 do 4. Vamos agendar outra aqui para dia 26 do 5. Beleza, 7.500 pontos. Vou colocar aqui bônus mensal, vou colocar aqui de 3 meses. Aí só para eu te explicar como fica. Bônus mensal, né? Beleza, bônus mensal aqui. E aí a gente vai agendar aqui lá também para o mês de maio, né? Que é o terceiro mês. Vamos agendar aqui os 10 mil pontos, que é o bônus a cada 3 meses aqui por fidelidade, né? Então vamos colocar aqui o bônus por fidelidade. Esse é a cada 3 meses. Então, já agendei lá para maio. Então, o que eu tenho aqui? Um bônus, né, de 10 mil pontos aqui por fidelidade e 3 bonificações aqui mensais já programadas aqui para eu receber nesse momento. O que acontece? Aqui, né, eu estou colocando um cenário como se eu estivesse assinando o clube aqui no dia 26 de 3 de 2026, que é a data que eu estou gravando esse tutorial. Então, eu já vou colocar dos 12 meses, né, aqui vou até o mês 2 lá, de 2027, e mesma coisa aqui nos bônus, né, que a cada 3 meses, então foi 26 do 5, depois 26 do 8, depois 26 do 11 e depois 26 do 2, né, finalizou esses bônus. E aí, tem duas coisas legais aqui que eu quero mostrar para vocês. Vou voltar aqui para assinaturas,
E aqui é o seguinte, todo mês eu recomendo você fazer pelo menos, né, até o dia 30 de cada mês, ou dia 31, né, caso o mês seja do dia 31, você vir fazer uma vez em cada conta o verificar créditos. Por que que eu falo isso? Porque as contas, elas vão creditar os pontos exatamente no dia do crédito, né, todo dia 26 aqui, por exemplo. Então, vamos dizer que tinha uma assinatura lá, vamos até adicionar uma outra assinatura, enquanto eu vou falando aqui, eu vou comentando aqui com você. Vamos dizer que eu tenho assinatura aqui do Clube Latam, vamos colocar que é o clube mensal, né? Clube mil mensal, né? Posso fazer invertido aí, tanto faz, enfim. Aqui é só nomenclatura mesmo, clube mil mensal, pontos no mês, 1.000 pontos, num custo aqui de 44. Agora me fugiu aqui quanto está o custo de 1.000 pontos do Clube da Latam. Então, aqui, o exemplo que eu quero trazer para você é o seguinte, né? Então, aqui, todo dia 15, eu vou receber a pontuação do Clube da Latam e dia 26 do Clube da Livelo. Porém, se eu vier aqui no dia 16, por exemplo, e clicar verificar créditos, vou fazer isso agora, inclusive. Nesse momento aqui, que eu estou fazendo no dia 26, ó, note que tanto o clube do dia 15 quanto do dia 26, ele colocou, né, ele creditou lá dentro dos meus clubes. Isso não vai interferir no teu custo, né? Caso você, por exemplo, esqueceu de fazer dia 15 e estou fazendo, né, tô fazendo hoje história 26. Não, ele vai calcular, né? Você, lógico, vai colocar outros créditos ali também, que você vai entender aqui no decorrer, mas ele vai ficar aqui que o último crédito foi dia 26. Isso não vai alterar em nada com relação aos seus custos, pode ficar bem tranquilo. Porém, vamos dizer que lá no dia 15 eu passei aqui no sistema e coloquei o verificar créditos. Aí ele verificou, creditou lá o crédito da Latam lá do dia 15, porém do dia 26, né, logicamente ele ainda não vai acreditar, porque ele ainda não caiu. Então, o que que acontece? Se você passar o mês todo aqui e não verificar créditos aqui, verificar só lá depois do dia 1º de abril, né, lá depois do outro mês, vai ficar um crédito pendente, você não vai conseguir colocar, né, incluir via clube esse crédito retroativo. Então, são algumas coisas aqui que a gente tem programadas, né, no sistema que é legal você dar uma passada, né, sempre no último dia do mês aqui em verificar crédito, e é só isso aqui, só você clicar em verificar crédito, ele já vai dar entrada, né, tanto nos créditos quanto nos bônus aí que você tiver programado. Então, voltando aqui para o dashboard, ó, note que ele já creditou aqui os pontos da Livelo e também ele já acreditou aqui a pontuação do Clube da Latam, atualizando o custo, né? Isso que é importante também, ele já atualizou o custo ali para você. Então, tem essas duas assinaturas aqui adicionadas. Acho que passei pelos pontos aqui que a gente precisava. E aí, né, o que eu ia comentar com você é o seguinte, né, os clubes, né, como você adicionou aqui agora, adicionando os bônus, quando você chegar lá no 12º mês do clube, ele vai ficar aqui no dashboard, né, bem nessa área aqui, ele vai ficar aqui no dashboard mostrando para você que se encerrou os bônus dessa assinatura. Então, ele vai, né, inclusive, trazer um link aqui para você clicar e ir lá verificar aquela assinatura, né, se você vai continuar com ela, se você vai fazer um downgrade ou não, aí logicamente você vai entrar lá no teu clube da Livelo e vai fazer isso e vai mudar dentro do sistema aqui também. Então, ele vai te avisar quanto a isso, tá? Não vai trazer nenhuma notificação, né? Nem no e-mail, nem no celular, isso deixo bem claro aqui para você, porém, ele vai ficar mostrando aqui no seu dashboard que você tem esse clube, né, pendente aí que já tenha se encerrado os bônus para você entrar lá e fazer, né, tomar sua decisão se você vai continuar ou não. Então, isso é muito legal, muito importante aí dentro da sua gestão, tá? Vou mostrar aqui, inclusive, voltando em assinatura, essa questão do downgrade, né? Vamos dizer que agora mesmo eu tomei a decisão aqui de fazer um downgrade. Então, o que que eu faço aqui para a minha assinatura? Eu venho aqui em editar ela e deixo ela, né, inativa, né? Desativo aqui. E aí, o que que eu faço, né? Eu vou aqui em adicionar uma nova assinatura. Então, eu posso adicionar uma nova assinatura aqui da Livelo. Vamos colocar aqui um clube mil mensal. 1.000 pontos, né, no custo de R$ 44,90. Dia do crédito, vamos deixar até dia 1º e aí salvar. Note que ele vai salvar duas vezes aqui o Clube Livelo, então não liga, é assim mesmo, ele vai ficar como teu histórico, ele vai ficar inativa, e essa assinatura inativa, logicamente, quando você verificar os créditos ali, elas não vão ser abastecidas, né? Não vai interferir. Eu vou até excluir aqui essa assinatura, então não precisa você excluir essa daqui que você está fazendo ali
ou downgrade, no caso, né? Você só vem ali e inativa ela e adiciona uma nova assinatura. Então, esse daqui é um ponto também que eu te deixo de dica. E aqui note que não vai interferir em nada, porque eu não verifiquei créditos nesse momento, né? Então, parte de assinaturas, ok. Vamos agora para outras partes aqui importantes e necessárias aqui que eu vou trazer para vocês. Vou aqui deixar a parte de passageiros e reservas mais para frente, vou aqui para compras bonificadas. Aqui vamos passar para as compras bonificadas, né? Vou mostrar para vocês aqui como funciona essa parte aqui também. É outra parte bem legal, bem bacana aqui para a gente trabalhar e gerenciar, né, nossas compras bonificadas aqui também. Então, vamos lá, sem mais delongas, eu vou colocar aqui em adicionar contas para acreditar, né? Vamos na Livelo aqui, e aí a gente já coloca aqui uma situação de compra, né? Aqui é o seguinte, né? A gente coloca aqui data da compra, data prevista do crédito. Aqui você escolhe manualmente, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Uber, né? Uber entra com uma compra bonificada aqui, tá? Então, Uber, você coloca aqui que a data prevista do crédito pode ser hoje mesmo, né? Vamos até adicionar uma aqui, vamos colocar aqui hoje, né? Loja, vamos colocar Uber aqui, e aí é um para um, né? No caso do Uber aí, nas corridas mais simples, né? Então, vamos dizer que eu fiz uma corrida ali de 45,50, vou colocar R$ 45 redondo, né? Multiplicador 1. Então, aqui eu posso colocar como pendente, creditado ou cancelado. Aqui eu já vou colocar como creditado, e aí vocês vão ver que já vai entrar essa pontuação aqui. Então, 45 pontos estimados e creditado, ele já vai direto aqui para o meu saldo da Livelo, tá bom? Aqui, vamos colocar outra compra aqui para eu também trazer como exemplo aqui para vocês. Vamos seguir na Livelo aqui mesmo, vamos dizer também que eu fiz essa compra aqui nesse dia. Então, aqui o que que acontece? Normalmente, né, quando a gente fala, por exemplo, vamos se adiantar aqui, quando a gente fala, por exemplo, né, tem cada loja é um regulamento, mas vamos dizer que a gente fala aqui de Casas Bahia. Normalmente são 45 dias depois da entrega, e a entrega é normalmente 7 dias. Então, a gente calcula aí uns 50 dias, né, mais ou menos. Então, dia 26/3, vamos calcular, vamos estimar uma data aqui, né? Vamos dizer que vai ser 5 dias agora, mais 30 de abril, vão dar 35 lá no dia 20 de maio, né? Vamos estimar mais ou menos lá essa data. E aí você vai entender aqui o porquê de tudo isso, né? Aqui a gente fez uma compra já de R$ 4.500, então colocamos a compra aqui de 4.500 e aqui a gente comprou uma compra de 5 pontos por real. Então aqui o multiplicador vai ser 5 e a gente vai deixar como pendente. Aqui como que o sistema vai reagir aqui nesse momento? Ele vai ficar como pendente e aí você vai ter aqui as seguintes informações: a loja, né, o programa, o valor da compra, os pontos estimados, né, conforme o multiplicador ali que você colocou, a data prevista do crédito, e aí ele vai estar como pendente, né? O que que acontece aqui? Não vai entrar esses créditos automáticos, porque vai que acontece de não creditar esses pontos na tua conta, né, por algum erro, por qualquer motivo aí, esses pontos não sejam creditados. E aí ele vai atrapalhar a tua gestão, né? Porque esses pontos eles vão entrar aqui na tua conta e você não vai ter esses pontos realmente lá no teu extrato da Livelo. Então, ele fica como pendente para como o quê? Foi creditado lá na sua conta, você vem aqui, aí independente se é lá no dia 25 ou antes, ou alguns dias depois, você vem aqui, pode marcar direto como creditado. Pode editar, pode colocar direto como creditado. Até vou colocar aqui para vocês, vamos supor que ele caiu antes da data. Então, eu marquei aqui como creditado e ele já veio aqui para minha conta, inclusive baixando bastante aqui o custo do meu mineiro, que compras bonificadas são pontos orgânicos, né? Então, eu tive esses pontos creditados antes da data, eu venho aqui e marco como creditado, ele já vai, no momento que eu marco, automaticamente creditar na minha conta. Então, espero que, né, você tenha entendido, busquei ser bem didático aqui. Caso não caia, logicamente, os pontos você não vai marcar como creditado, né? Vai deixar ele como pendente ou até cancelado, caso isso aconteça. De compras bonificadas, né? Acho que é isso. Trouxe dois exemplos aqui que acho que é bem simples e acho que, né, são bem práticos aí também para você trabalhar com eles. Vamos agora aqui nas compras de pontos, né? Compra de pontos aqui também é bem simples, bem prático, né? Então, vamos dizer que você fez aí uma compra de pontos do Esfera, né? Vamos para o Esfera agora, colocar uns pontinhos aqui também na conta do Esfera. Então, vamos dizer que você comprou aí direto 200 mil pontos aí a R$ 32, né? Vamos dizer assim. Então, colocamos aí os créditos a 32,20, só para também ser detalhista aqui. Então, pontos devidamente creditados, ó, custo total R$ 644. Coloquei 20, né? Posso editar aqui que eu queria 200 mil. Então, beleza, 200 mil pontos, ele já aumentou aqui e automaticamente ele também já vai aqui para o meu extrato do Esfera. Aqui note que ele teve uma mudançazinha aqui no layout, né, do dashboard. Ele vai ficar aparecendo aqui dessa forma. E aí o que que acontece? Quando você
notar, né? Aqui ele tem controle de CPFs, aqui também tem, aqui não tem. Então, o sistema ele jogou aí para baixo os que não tem CPF só para deixar ele aí de forma mais bonita aí o layout para você, tá bom? Seguindo aqui nas compras de pontos, né, vamos dizer também que eu fiz uma. Aqui eu posso colocar, são três formas aqui que eu posso colocar, eu vou mostrar para vocês aqui no decorrer. Compra de pontos normal, Turbo Livelo é uma compra de pontos, então você também pode colocar aqui, só que não vai ter como você descrever aqui, né? Simplesmente é uma compra de pontos, não tem nenhum tipo de observação, vamos dizer assim, tem a data que você fez, então vamos dizer que eu comprei ele também 150 mil pontos da Livelo ali, a 29,50, né? Então, fiz uma compra legal aqui da Livelo, 29,50, já também automaticamente já está lá no meu saldo. Aqui, tá, de novo, ele deu uma mudadinha, ele vai invertendo aqui, mas isso, né, não interfere em nada no resultado final, ele vai invertendo aqui automaticamente. E tem uma outra situação aí também, que eu vou mostrar para vocês de compra de pontos, que você vai entender o porquê e onde que ele vai entrar aqui. Vou fazer um exemplo prático aqui para vocês, inclusive, tá bom? E aqui, créditos no cartão, né? Créditos no cartão, créditos de cartão, aliás. Créditos de cartão são, né, os pontos orgânicos aí que você recebe do teu cartão de crédito. Então, aqui você pode colocar, eu não cadastrei outros programas, né? Mas Porto Plus, C6 Bank, Itaú, Caixa, né? Tem o Alcaixa aí, o programa que também está crescendo. Enfim, uma infinidade também de programas que você pode colocar aqui, tá? Não precisa ser exatamente só esses cinco que eu coloquei aqui para trazer um exemplo mais enxuto aqui para você, que você também vai conseguir usar de forma prática e rápida aqui, sem muito segredo. Então, tá aqui essa função aqui também, né? Então, vamos dizer que você tem lá o cartão da Azul, né? Então, vamos colocar aqui Azul Visa Infinity aqui, né? Vou colocar que você tem Visa Infinity, data do crédito 26 de março, você ganhou lá seus 23 mil pontos, 565, né? Totalmente orgânicos. Então, você fez o gasto lá da sua fatura e teve esse crédito aqui. Vou adicionar outro já aqui, que eu recomendo até, inclusive, a gente falou de C6, falou de outros bancos, tem algumas particularidades, né? Quando a gente pega, por exemplo, né, no momento de hoje, isso pode mudar ou não, mas no momento de hoje temos o Esfera e temos o C6, que normalmente quando você faz alguma compra ali, ele não espera você pagar a fatura para acreditar os pontos, ele acredita já umas 48 horas, mais ou menos, depois da compra, normalmente esses pontos já caem na sua conta, né? Seja lá do programa C6 ou no Esfera, falando de cartões aí do Santander, por exemplo. O que que eu faço e o que que eu recomendo você fazer? Faz uma continha rápida aí de calculadora, enfim, mas acredita esses pontos uma vez por mês, né? Lá no dia primeiro de cada mês, você vem ali e acredita os pontos do mês. Então, deixa juntar essa pontuação do mês, lógico que se você tiver clube, você vai vir ali e vai adicionar, se você tiver compras bonificadas também, mas pontos orgânicos do cartão de crédito, eu recomendo você fazer dessa forma, né? Tipo, todo dia primeiro você entra e faz uma continha ali tinha 5 mil pontos, entrou mais 3. Então, vai ser 3 mil pontos desse mês e 8 mil pontos é o saldo total. Então, simples também, né? Só para você, de repente, não ficar colocando aí a cada, sei lá, cada 2 dias tendo que entrar ali no extrato e colocar pontuação. Então, né, dado esse exemplo, vou colocar aqui pontuação do Esfera, inclusive, né? Vamos colocar aqui do Esfera, vamos dizer que temos aqui um limite e vamos colocar uma pontuação aqui de 9.800 pontos aqui também. Então, ele já entrou aqui. E aí, enfim, você pode colocar aqui, né, de forma infinita. No caso do Visa Infinity, ele cai depois de você ter pago a fatura. Então, aqui também é bem simples, bem prático, não tem tanto segredo assim. E, logicamente, ele já vai atualizando aqui seu custo. Ó, o Esfera ele já atualizou, o azul aqui também já atualizou. O azul ainda está no orgânico aqui, a pontuação que a gente está colocando, né? Que maravilha. Mas é isso, né? Cartão de crédito aqui já está devidamente abastecido. E aí, agora, eu quero trazer para vocês a parte de transferências, né? Aqui a gente tem dois momentos aqui de transferências e eu quero mostrar para vocês aqui na prática isso aqui, como que funciona, tá? No primeiro momento, eu vou trazer aqui a função, né, de transferência normal, né? Então, eu vou abrir, inclusive, aqui um programa. Vamos procurar aqui. Vamos abrir a Livelo, né? Vamos clicar aqui e vamos achar a Livelo.
Precisamos fazer login. Beleza, tá aqui o site da Livelo. Vamos colocar aqui em transferência de pontos. Então, vamos fazer uma transferência aqui para Smiles, né? Nesse momento que eu gravo aqui, está tendo uma promoção de transferência, né, para a Azul. Mas eu quero dar esse exemplo aqui de Smiles, e aqui é exemplo, tá? Então, vamos dizer que nesse momento da Smiles está dando 70% de bônus. Então, beleza, está dando 70% de bônus, e dentro do meu saldo aqui, da Livelo tem 200 mil pontos a R$ 26. E eu quero mandar para a Livelo aqui 100 mil pontos, quero mandar para Smiles, aliás, né, 100 mil pontos. Então, aqui a operação é simples, né? Peguei os 100 mil pontos, vou fazer a operação. Não estou aqui para ensinar a fazer isso, né? Só mostrando aqui para vocês o exemplo. E na transferência, eu venho aqui com esses 100 mil pontos e adiciono dessa forma aqui. A gente vai fazer, eu falei dois, mas são três exemplos de transferências aqui. Então, selecionei a conta da origem Livelo, a gente vai mandar para Smiles, paridade 1 para 1, isso aqui que depois, né, vou mostrar para vocês um exemplo aqui de Iberia também. Pontos enviados, né? Vão ser enviados 100 mil pontos, né? Falta mais um zero aqui. 70%, ele já me dá aqui que eu vou receber. Ó, note que ele não dá nem para editar, né? Que eu vou receber 170 mil pontos da transferência, e aqui eu posso mudar, né? Caso fique pendente ou cancele e tudo mais para manter no histórico. Mas eu já vou colocar aqui como concluída, tá? Então, ele vai carregar aqui concluída, e no meu saldo, né, ele já vai atualizar aqui, ó, já diminuiu 100 mil pontos aqui da Livelo, e já atualizou, inclusive, com o custo, né, esse custo aqui de 26,12, ele atualizou com 70% de bônus aqui para o custo médio da Smiles. Então, qual que é o cenário aqui que eu tenho hoje de Smiles? 215.887 pontos a R$ 12,10 o custo médio do milheiro, tá? Então, bem legal aqui a quantidade de CPFs ainda zerada. O primeiro exemplo foi esse, vamos voltar aqui no início aqui da Livelo, e olha, está ocorrendo essa promoção aqui de transferência bonificada, né? Vamos fechar aqui, autorizar. Eu estou numa conta aqui do Google, que inclusive eu não uso muito. E aqui eu vou fazer o seguinte, não vou entrar no detalhe de, vou cadastrar o CPF, não vou e tudo mais. Aqui eu vou fazer um exemplo simples e prático aqui para você entender como isso vai funcionar na transferência. Vamos dizer que eu quero transferir, vamos colocar até um valor maior aqui, tá? Que ele vai me pedir um acesso. Então, eu vou fazer o acesso aqui e eu retorno aqui com a conta aqui para você. Bom, aqui já estou logado na minha conta, e aqui eu vou poder trazer o exemplo para vocês aqui. Vamos dizer que eu quero fazer um envio aí para Azul de 300 mil pontos. Já vou colocar direto 300 aqui, porque é um valor que eu não tenho, tanto no meu saldo aqui, né? Vocês estão olhando aqui o saldo que eu tenho hoje atualmente, quanto no meu saldo aqui, né? Da nossa simulação. Estou com 100 mil pontos da Livelo, porém eu quero mandar 300 mil pontos da Livelo para Azul. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer, né, a setinha, vou reduzir aqui ao mínimo, né, que eu preciso ter. Então, aqui o que acontece? Eu vou precisar de 3 mil pontos mais 7.781,40 em dinheiro, né? Então, eu vou estar comprando esses 297 mil pontos. Você concorda, né? Eu vou estar comprando essa pontuação. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou abrir a calculadora aqui para fazer essa conta, né? Então, vamos lá, 7.781,40 divididos, né, por 297 mil pontos, que é a quantidade de pontos aqui que eu estou comprando, né? Vamos fazer o vezes 1.000 aqui para ficar certinho a conta. Então, eu tenho um milheiro a R$ 26,20. Então, o que acontece? Eu estou comprando 297 mil pontos a R$ 26,20. Como que eu vai colocar isso no sistema, nessa transferência aí do pontos mais dinheiro? A gente vai em compra de pontos, né? Vamos colocar aqui essa compra. Vamos selecionar o programa da Livelo, 26 de março, estamos comprando 297 mil pontos a um custo de R$ 26,20. Adicionei aqui, ele já entrou esse saldo, né? Se eu olhar aqui no dashboard, olha, ele já entrou esse saldo aqui na Livelo, e ele já mudou, logicamente, todo o meu custo aqui da Livelo. Então, fiz essa compra de pontos. Por que disso, né? Aí você me pergunta por quê. Quando você entra no teu extrato, né, você vai notar, inclusive, que tem uma entrada de 297 mil pontos. Então, você está comprando os 297 mil pontos para depois você transferir para a Livelo, né? Então, você tem essa compra aí que você faz para você transferir. Depois disso, o saldo já está na Livelo, depois você vai fazer uma transferência simples aqui da Livelo para a Azul, paridade 1 para 1.
300 mil pontos. E a bonificação? Vamos seguir o jogo aqui. Vamos dizer que temos aqui de 12 a 35 meses de assinatura. Então, vamos dizer que a gente está ganhando 110% de bônus aqui nessa. Aqui, né, são regras, eu vou seguir dizendo aqui que eu estou ganhando 110%. É simulação, tá, pessoal? Então, estou ganhando 110% de bônus, ó. Ele já vai vir 630 para minha conta e eu vou dar um concluir aqui, ele já vai aparecer aqui a conta feita e lá no dashboard atualizado, tá? Então aqui ele já foi azul aqui para 656,65 a 11,97 e a Livelo, né, ele já diminuiu aqui o meu saldo para 97.045. Por que 97 mil será 100? Porque eu comprei 297, né? Eu estou usando aqui, né? Lembra que eu tinha, se você voltar um pouquinho para trás aí o vídeo, você vai notar que eu tinha 100 mil pontos e 0,45, né? Tinha 100.045. Então, eu usei esses 3 mil pontos aqui, por isso que eles também debitaram e ficaram aqui com o custo médio ali que já estava, mas a Azul, ele teve um custo incluído, né? Porque a Azul, ele estava, até então, estava sem custo, né? Então, a gente, dentro dessa transferência, trouxemos todo o custo dessa operação e agora nós temos aqui a Azul com 656 mil pontos, a um custo aqui de 11,97. Espero que eu tenha sido claro, né, nessa transferência. Vou fazer um exemplo agora de Ibéria aqui, né, que inclusive nesse momento também está rolando, né. Vamos dar uma reduzidinha aqui na página. Beleza? E vamos colocar aqui o Esfera. Vamos ver se ele vai. Esfera Santander. Entrar aqui, vamos ver se sem login ele vai funcionar aqui, mas acho que é tranquilo, né? Então, aqui o que eu quero mostrar para vocês aqui também é bem simples, né? Nós temos um saldo aqui no Esfera de 209 mil pontos, nós vamos mandar um saldo de 200, né? Para a Ibéria, né? Então, primeiro, logicamente, nós vamos aqui em programas, vamos adicionar aqui a Ibéria, né? Vamos adicionar a Ibéria como companhia aérea. Ela é da Espanha, né? Para quem não sabe, ela faz parte da Oneworld. Aqui, se você colocar ou não, vai fazer diferença, tá? Mas estou colocando aqui mais por uma questão aí de divisão mesmo. Então, coloquei a Ibéria aqui e vim em contas, lembra disso, né? Vim em contas e coloquei a Ibéria aqui como zerada também. Agora a Ibéria está habilitada aqui para qualquer função aqui que eu for fazer dentro do sistema. Então, vamos fazer a transferência aqui, lembrando, né? Vamos colocar o quero, vamos ver se ele vai pedir para eu logar ou não. Aqui ele já só fala do bônus, né? Mas a gente vai colocar como se o bônus já caísse hoje. Então, aqui o que quer dizer? Que os 2 pontos do Esfera vale 1 milha Ibéria, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Saldo disponível para transferir, 15 mil pontos Esfera igual a 7.500 milhas Ibéria. Aqui, né? Não vou também entrar nesse mérito aqui de ensinar, né, a questão dessa transferência, mas aqui 15 mil pontos Esfera vão ser 7.500 milhas Ibéria, né? Então, o que acontece aqui? A gente vai fazer uma transferência, selecionar a conta de origem Esfera para Ibéria, né, o destino, paridade de origem 2 pontos, né, vai virar 1 ponto Ibéria. Então, a gente está enviando 200 mil pontos para virar 100 mil pontos lá na Ibéria. Porém, aqui já fica bem simples a didática para você, né? Tá? A gente está fazendo com que 200 mil pontos do Esfera vire 100 mil pontos Ibéria. Porém, existe uma bonificação ali para quem é clube, né? Nessa promoção, também não vou entrar nesse mérito, mas uma bonificação aqui de 20% de bônus, né? Então, está virando 120 mil pontos lá na Ibéria. Então, concluindo aqui, temos lá na Ibéria 120 mil pontos e o saldo aqui também devidamente abastecido, né? Cadê o Esfera aqui? Já reduziu para 9.800, um custo médio de 30,70 e a Ibéria, num custo médio aqui de 51,16, temos lá os 120 mil pontos, tá? Então, ó, o extrato aqui já está bonitinho, né? Depois eu vou tirar um relatório aqui para vocês verem também, mas eu vou ir completando aqui as informações aí para você ter ideia de tudo como funciona, tá bom? Feito isso, né, vamos entrar agora numa outra fase aqui do sistema, né? Até aqui a gente estava abastecendo, né? Saldo de pontos. E aqui, vou inclusive em contas aqui para eu te mostrar algumas partes legais aqui. Vamos entrar aqui na Azul, vamos dar uma olhadinha aqui na Azul, ó, eu consigo ver o extrato da Azul, eu consigo ver o cartão de crédito, consigo ver a transferência, só não consigo ver aqueles pontos lá que eu ganhei de início, porque eles foram já inseridos diretos na conta, então eles estão aparecendo aqui. Onde mais a gente fez transação? Fizemos na Livelo, né? Então, ó, note quanto de transferência que ele já aparece aqui, então eu consigo ter
acesso a esse extrato aqui, ó, de tudo que foi feito, a compra direta, aquela, né, compra lá, ela vai ficar como compra direta de pontos aqui, só para você entender. Então, crédito, os débitos aqui, né, transferência para Smiles, transferência para Azul, muito bacana, né? Então, ele vai aparecendo aqui, e aí, logicamente, se você quiser corrigir, sei lá, alguma coisa, algum erro que você possa ter tido aí, você consegue vir aqui e editar a todo momento, ó. Como foi adicionando pontos, ele vai adicionando aqui nos mínimos detalhes, né? Mas, lógico que o seu extrato aqui, ele vai ficar certinho aqui, bonitinho, tá bom? Outra função, né, que a gente vai agora, a gente vai começar a olhar, como eu falei, né, para a parte de débito de milhas, né, que a gente já está aqui com 36 mil pontos da Latam, com custo aí um pouquinho alto, ou normal, né, enfim, está no custo aí de 25,55, temos a pontuação aqui da Smiles, temos aqui, no caso da Azul também, e no caso da Ibéria também. Então, e aqui eu vou começar agora um exemplo de resgate, né? Vamos fazer um resgate aqui de passagem, um resgate está aqui, e aí eu vou começar fazendo aqui a busca, né, de passagens aqui para você entender. Vamos entrar aqui primeiro no site da Smiles, né? Vamos buscar a Smiles aqui para fazer a busca de um voo. E aí, até o porquê de eu entrar na Smiles, né? Eu poderia buscar Azul, Latam, porém, para eu fazer uma pesquisa com milhas, né? Na Smiles eu não preciso estar logado, então eu quero ser prático, né? De repente, o melhor exemplo aqui para eu fazer poderia ser, sei lá, poderia ser Azul, Latam, qualquer uma, mas eu vou buscar aqui para você ter uma ideia aqui exatamente de como fazer essa busca, tá? Então, vou até mudar, inclusive, aqui, vou colocar Natal. Colocar Natal, vamos deixar essas datas aqui mesmo, 20 a 27, e vamos fazer a pesquisa aqui para ver o que nos traz, né? E aí, dado o exemplo aqui, eu vou mostrar certinho aqui só para você entender exatamente o percurso, né? Aqui vamos dizer que eu estou fazendo a cotação, seja para mim, ou seja, né, para alguém que vai emitir, enfim. Vamos selecionar a tarifa aqui, 35.900 milhas, e a volta, vamos pegar também esse voozinho direto aqui e selecionar para eu ver o resultado final. Então, aqui o que eu tenho, né? Para 3 pessoas, 207 mil milhas e 300 e 245. Será que eu tenho todo esse saldo no Smiles? 215, 207. Tem, vai dar certo. Vou quase zerar a conta da Smiles aqui. Mas, enfim, deixa eu puxar aqui, só para eu aumentar uma página aqui. E aqui eu vou puxar o Google Flights, né? Vamos ver se ele já puxa direto aqui. Google Flights, ou Flights Google. Puxou na versão inglesa aqui. Flights. Agora ele veio a função em inglês aqui, mas não tem problema. Vamos puxar do início, queremos voos. Beleza, aqui já veio normal. Então, o voo é Guarulhos, Natal, para 3 pessoas, de 20 a 27 de maio. Então, 20 a 27 de maio, e buscar. Aqui a gente já vai ver, ó, inclusive ele está dando que Latam é a melhor condição, mas aqui a gente não vai entrar nesse mérito, tá? É mais para trazer mesmo uma questão de exemplo aqui para você. Então, o voo das 14h20 a 1h30, vamos buscar esse mesmo voo, 14h20, ver se ele tem, né? Às vezes acontece de não ter o mesmo voo. Aqui, achamos ele, tá? Não é o mais barato, como eu falei, e aí a volta 3h35 às 7h10. Então, é esse mesmo aqui, aparentemente mais barato, e aqui a gente vai pegar o valor da companhia aérea, tá? Vou até dar um zoom maior aqui, para a gente ficar com o exemplo, opa, da companhia aérea, tá? Beleza? Vamos lá, dentro do sistema, vamos dizer que a gente emitiu com milhas, logicamente, né? Então, aqui dentro do sistema, o que eu preciso fazer por primeiro? Aqui eu não tenho nem passageiro cadastrado, então eu preciso cadastrar os passageiros aqui primeiro, para depois eu ter eles disponíveis lá para os resgates. Então, aqui eu vou adicionar, vou colocar o meu nome mesmo, Marcos Kohler. E aí, eu vou pular essa parte aqui, mas você precisa ter um CPF cadastrado aqui, tá? E aí, como é criptografado, não se preocupe com a questão de segurança e tudo mais, porque é muito bem seguro. Eu vou digitar o meu CPF aqui e até tem alguns exemplos que, por exemplo, você não vai ter o CPF do passageiro, né? A própria Smiles não exige CPF para você fazer a emissão. Então, você pode colocar o teu CPF em todos, né? Os passageiros que aqui para esse controle ele vai buscar pelo nome para fazer o controle do CPF. Então, vai cortar aqui só para colocar meu CPF. Já tenho o primeiro passageiro cadastrado, vou cadastrar mais 2 aqui. Bom, já tenho aqui os 3 passageiros cadastrados
que eu preciso. E aqui eu vou fazer um parênteses para você notar uma situação também que pode ocorrer. Dentro, né, dos programas de companhia aérea, não se contabiliza, né, o CPF do titular nos controles de CPF, seja Latam, seja Smiles. Então, o que que acontece? Para ele não entrar na contagem, você vai vir aqui em configurações, né, você vai selecionar aqui o titular. Então, toda vez que você emitir uma passagem para, colocando, né, por exemplo, o Marcos Kohler ali, ele não vai contabilizar o CPF. Isso eu estou fazendo para a conta do Marcos Kohler. Por exemplo, aqui, né, que foi, vou para a conta lá do João Silva, aí eu vou lá na conta do João Silva e cadastro ele como titular da conta, que aí também não vai debitar CPF. Muito importante você fazer isso para você manter o seu controle ali 100% atualizado de CPFs, tá? Então, vamos lá para os resgates, vamos adicionar esse resgate aqui. Então, é uma passagem de Guarulhos para Natal, do dia 20 a 27 de maio, né? Então, vamos lá, conta a debitar, saldo a debitar, saldo vai debitar da conta. Vou explicar para vocês aqui essas funções. Primeiro, saldo da conta, vou fazer porque já está a emissão ali. Vamos selecionar aqui a Smiles e vamos colocar aqui Guarulhos e Natal. Não vai puxar o voo, tá? Então, é ida e volta, tarifa econômica. Vou selecionar aqui os 3 passageiros e não preciso colocar localizador. Se eu quiser aqui A, B, C e F, né? Só para dar um exemplo aqui também. Então, ele é de 20 a 27 de maio. Beleza, data do resgate, vamos colocar hoje mesmo. Pontos gastos, né? Nós vamos gastar aqui 207.300 pontos. Então, são 207.300 pontos. Taxa de embarque. Temos uma taxa de embarque de 245,70. Vamos lá, 245,70. E o preço em reais aqui, o que eu falei que a gente ia usar da tarifa pagante, 5.658. Então, temos 5.658 aqui de preço em reais. O preço em reais é a tarifa pagante, tá? Então, dado os dados aqui, ele vai cadastrar já com a economia. Então, aqui, ó, ele trouxe o localizador, né, que é o localizador fake aí que a gente inventou, e de volta, né, as informações aqui, programas mais, classe econômica, quantidade de pontos, preço em reais, custo total da emissão, considerando o custo do meu milheiro e a taxa de embarque, e uma economia total de R$ 2.904, tá? Então, isso daqui vai já refletir em vários registros aqui em controle de CPFs, ó, ele veio aqui para o controle, né, da Smile, João Silva e José Silva, e aqui também ele já refletiu no dashboard, né, ele já refletiu aqui na Smiles, ó, o custo, logicamente, ele manteve, já debitou pontuação e já colocou ali 2 CPFs para a conta. E aí, pontos importantes aqui, tá? Configurações, né? No caso da Smiles, dia 31 de dezembro, como hoje o regulamento é assim, vai zerar dia 31, começa tudo de novo, vai ser mantido histórico lá dentro de resgates ou de venda de milhas, e no caso da Latam, um ano após a emissão, também vai voltar lá e vai debitar esse CPF. Se foi um CPF no dia 26 de 3 de 2026, lá em 26 de 3 de 2027, um CPF vai cair fora, mantendo o histórico da sua emissão, tá bom? Então, essa é a primeira aba aqui de resgates, né? Vocês notaram aqui que tem outras, e eu vou mostrar aqui para vocês também. O que que acontece? Aqui, vamos dizer que, vamos passar para esse segundo aqui, que são as milhas compradas no balcão. Aqui não vai debitar do seu saldo, e para que é usado essa situação aqui? Aqui nós vamos colocar, não vou na companhia aérea, vou fazer alguns exemplos mais práticos aqui para você também agora. Então, aqui o que que acontece? Aqui nós temos um cenário de que seu cliente, vamos usar inclusive a Smiles, né? Vamos dizer aqui que o seu cliente de gestão, ou você mesmo, né? Vamos dizer que essa conta é tua também, não tem problema. Precisa de 150 mil pontos na Smiles ali para fazer uma emissão. Porém, você não tem, não, né, não vai tirar naquele dia ali um saldo aí de smiles para fazer essa emissão, e você precisa fazer a emissão naquele dia. Então, você vai lá no balcão, compra as milhas, e aqui você traz também esse cenário. Então, vamos colocar aqui, que é a companhia aérea Smiles, né? Lá no balcão você comprou Smiles a quanto? Comprou 15,50, tá bom? Fornecedor do balcão. Aí você coloca aí, balcão XLY, né? Vamos colocar um nome fake aqui e alguma observação aqui, né? Compra feita no dia da emissão. Então, no dia da emissão. E você pode colocar qualquer observação aí que você queira, né? Vamos colocar aqui, então, Guarulhos, sei lá, vamos colocar na Smiles, vamos colocar aí um Guarulhos Paris aqui, e de volta.
Selecionar. Aqui eu posso selecionar os passageiros qual eu quiser, porém, o que que acontece? Qualquer passageiro que eu queira selecionar ali, eu vou ter que ter ele cadastrado, né? Então, vamos colocar dois aqui, que ele não vai contar CPF, tá? Aqui, ponto importante, milhas compradas no balcão não vai contar CPF, porque você está comprando no balcão. Então, teoricamente, quem tem que fazer esse controle é a pessoa que está te vendendo, né? Então, isenta do teu controle aqui de CPF. Localizador, se você não quiser colocar também, não tem problema, né? Vamos colocar uma data de ida próxima aqui, né? 23 de abril a 5 de maio. Data do resgate, 26 de março. Aqui vamos colocar 150 mil pontos. O preço em dinheiro, vamos colocar R$ 3.500. E a taxa de embarque, vamos colocar que foi 155,80 aqui, só para a gente buscar ser um pouco detalhista. E, ó, tive, né? Estou indo por base de exemplo. Aqui eu não fui na companhia aérea, né? Estou indo bem por base de exemplo. Então, aqui o que que aconteceu? Eu fiz essa emissão com milhas compradas no balcão, não vai mexer no meu controle de CPFs, né? Essa emissão. E aí eu comprei 150 mil pontos a 15,50. O preço na pagante era 3.500, o custo total da emissão com a taxa de embarque foi 2.480,80 e eu tive uma economia aí de R$ 1.000,19,20, tá? Então, aqui eu vou ter essa soma também da economia, porque foi uma economia mesmo com milhas compradas no balcão e, enfim, vou ter esse cenário já devidamente abastecido aqui. Outra coisa que eu vou fazer, vou aproveitar os passageiros que eu já tenho cadastro e agora eu vou fazer o seguinte, vou usar a terceira função aqui. Vamos dizer que eu queira cadastrar um resgate histórico, aqui seja, né, para contabilizar, por exemplo, a Azul, né, que tem uma quantidade muito limitada ali de CPFs, ou até a Latam, que você precisa ter a data exata da emissão para você fazer esse registro, né, e um ano depois esse CPF sair fora, né, do seu controle. Então, isso também vai acontecer aqui. Então, vamos dizer que eu fiz esse resgate histórico. São resgates de emissões, né, que eu fiz antes, né, do sistema WebM Camilhas. Então, eu fiz esse resgate, ou essa emissão, antes de eu ter o sistema. Então, por isso ele vai entrar como um resgate histórico só para a contabilização, seja de economia, ou seja, né, dos CPFs. Então, lá atrás eu paguei 14,50 nesse milheiro. Foi uma emissão aí de Guarulhos para colocando os destinos, tá? E de volta, não estou fazendo, né, nenhuma base, vou colocar os dois aqui, não precisa localizador. Aí, esse resgate, aqui assim, temos aqui o cenário seguinte, né? Vamos dizer que foi para 10 de fevereiro e a volta ainda vai acontecer lá no dia 31. E a data do resgate, a gente resgatou essa passagem lá em novembro, lá no dia 18 de novembro. Então, beleza, pontos gastos, vamos colocar aqui 225 mil pontos, preço em reais 4.550 e a taxa de embarque, vamos chutar um valor aqui, 159,85. Vamos ver se eu trouxe um valor, trouxe um valor razoável aqui, tal com medo de trazer uma economia ao contrário. Mas aí o que que vai acontecer aqui? Voltando aqui para o controle. Ele não usou nada do meu saldo, ó, ele não usou aqui, porém, ele já contou CPFs aqui, já contou também economia nas emissões, né? Então, esse resgate histórico, ele serve exatamente para isso, ele serve para trazer o histórico aí de emissões, trazer aqui esse resgate, né, para o seu controle de CPFs, né, para o seu controle de economia também, porém, ele não vai afetar em nada o seu saldo. Então, espero que tenha ficado claro também isso. Eu digo, para emissões aí que você queira colocar aqui dentro do sistema, você consegue fazer esse resgate histórico. Tem que cadastrar dessa forma mesmo, tem que colocar os passageiros ali, todo passageiro que você colocar, você precisa fazer dessa forma, tá? Vamos colocar aqui mais alguns passageiros. Então, tá, já cadastrei aqui mais dois passageiros para eu trazer alguns exemplos aí para você também de outras formas de resgate aqui, tá? Então, voltando aqui no dashboard, só para recapitular nossas contas, temos aqui Azul, temos aqui um pouquinho de Latam, né? Então, vamos fazer aqui um exemplo agora de venda de milhas, né? Vamos aqui, a gente ainda não fez, então vamos lá. Venda de milhas é uma emissão atual com o saldo da conta, né? Então, aqui, vamos colocar o cliente aqui, estou inventando nomes aqui, tá, pessoal? Então, vamos colocar aqui, inventando o nome aqui, não tem balcão de milhas, mas vamos colocar aqui balcão de carro. Quem sabe, né? Em algum momento. Conta utilizada, vamos utilizar aqui
a conta da Latam, dia 26 de março. Vamos fazer uma emissão simples aqui, de Guarulhos para Rio de Janeiro, e de volta, localizador não precisamos, vou colocar ele de volta, datas, posso mandar aqui bem para frente, tá, pessoal? Então, vou colocar aqui 16 a 21, opa, colocamos aqui a data de dia, então, 21 de julho, 21 a 25 de julho. E aqui, ó, ele vai aparecer a lista dos passageiros para eu inserir. Então, vamos dizer aqui que são 4 passageiros nessa emissão, né? Vamos colocar 4 aqui já direto. Aqui o que acontece? Ele traz aqui já o custo usado, porque eu já tenho o custo da Latam, então ele já traz aqui o custo dos pontos usados. Então, vamos dizer que isso é bem baratinho aí essa emissão. Usamos aí 32 mil pontos da Latam, com uma taxa de embarque aí de R$ 135,90 e um preço de venda aqui de R$ 1.235,55. O que ele vai me trazer aqui de cenário? Que eu usei 32 mil pontos do meu saldo, tive essa taxa de embarque e vendi lá no final a 1.235,55. Ele usou o custo que eu já tinha, o custo total da emissão com a taxa de embarque foi 953 e o meu lucro aqui foi de 281,96, tá? Então, salvei aqui a emissão, ele já entra aqui na minha emissão atual. Ele não tem ainda nenhum relatório aqui de vendas, mas ele vai trazer para você esse cenário aqui. É da conta, tá? Esse daqui você, se você selecionar, por exemplo, a conta do João, ele não vai ter nenhuma venda de milhas. Então, aqui, todas as funções, né, que a gente tem, eles são funções dentro de cada conta. Ele não tem uma função geral aqui, tá? Então, fizemos essa emissão aqui e o que aconteceu aqui já de diferente? A gente já tem aqui, já debitado na conta aqui da Latam, os CPFs, né? Dentro do nosso relatório aqui também, temos aqui os pontos debitados, o custo lógico mantém, e os CPFs aqui 4 utilizados, tá? Outro momento de venda de milhas, né? Temos aqui também emissão histórica, né? Aqui é emissão só para contabilizar o CPF, né? Então, aqui é a mesma coisa, tá? Não vou fazer até o final esse exemplo, porque é igualzinho o outro, a página não muda, tá? Então, é a mesma coisa aqui, somente para você cadastrar o histórico, seja da venda ou seja também do CPF, tá? Ele vai contabilizar o CPF e aqui, milhas compradas no balcão, vamos. Esse cenário aqui a gente vai usar caso seja mais uma conta tua, né? Aqui, por exemplo, Marcos Kohler é conta minha, vamos dizer assim. Então, eu já estou vendendo passagens, alguma coisa assim. Então, eu vou trazer um exemplo aqui. Eu vou precisar cadastrar o passageiro, tudo certinho. Vou precisar colocar o custo do milheiro. Então, o que acontece, né? Vou colocar aqui também o nome do cliente, né? Vamos colocar aqui, inventar mais um aqui. Beleza, coloquei aqui. Vamos ver, não trouxe aqui, né? Beleza. Lembrando que eu não tenho balcão, tá, pessoal? Só estou colocando aqui como exemplo. Então, conta usada Smiles, 26 de março, para Guarulhos, para Sergipe aqui, viagem de ida, escolha a data, vou colocar aqui 17 de abril. Passageiros, vamos por aqui José Ricardo, e aí, pontos gastos, né? Vamos dizer que foi 135 mil pontos, taxa de embarque aqui de 150,90, custo do milheiro, né? Custo do milheiro aqui, vamos colocar Smiles, né? Então foi 15,50. Então aqui ele já está me dizendo que eu tive um prejuízo, mas eu vendi essa passagem a R$ 3.000. Vamos colocar os 3 mil redondinho aqui. Então o que acontece? Essa situação aqui é caso mais você esteja já vendendo milhas ou passagem, alguma coisa assim para fora, você pode cadastrar dessa forma aqui para você ter dentro desse relatório aqui. Se você quiser colocar, lógico, um fornecedor, né? Colocar, bem aqui, vou colocar meu sobrenome só para você ver preenchido aqui, mas aqui é para contabilização do lucro, tá? Ele não vai entrar para a conta aqui de CPFs, né, por exemplo, ele vai entrar somente para a questão do lucro aqui, tá? Veja que o José Ricardo não está aqui na conta de CPFs. Então, para isso, basicamente, que eu uso, é caso eu esteja usando, né, já eu esteja vendendo, então eu não usei nem milhas minhas, né, e eu obtive um lucro, né, eu vendi para um terceiro, então vou registrar dentro da minha conta aqui que esse é um lucro que eu tive dentro de uma emissão. Ficou claro? Você vai usar, creio eu, menos, né, essa função aqui, mas ela está dentro aqui, caso você necessite, tá bom?
Aqui, basicamente, a gente passou por todos os menus. Em controle de CPFs, você não vai precisar preencher nada, ele vai ficar te mostrando aqui, né? Aqui, azul está 7 porque eu coloquei azul básico. Você pode mudar isso também a qualquer momento. Você pode adicionar mais programas a qualquer momento. Tudo você pode adicionar. Não passamos em reservas, né? Vamos fazer um exemplo aqui de reservas, então. Vamos colocar aqui em hotel e resort, mas você pode colocar aqui outras experiências ali também, status confirmado, né? E aqui o armazenamento legal aqui para você fazer também. Deixa eu só olhar aqui dentro do nosso exemplo. Ah, tá, estou com bastante saldo de azul. Então vamos voltar aqui em reservas, adicionar. Aí vamos colocar o exemplo que ele está aqui mesmo. Por mais que eu não tenha noção de quanto é a diária do Copacabana, por mais que eu não tenha noção aqui de valores, né? Eu vou colocar aqui para a gente fazer um exemplo apenas. Aqui, se eu colocar sem associação, aqui para que vai servir essa situação? Aqui ele vai servir para caso eu faça emissão para mim ou para o meu cliente, né, de gestão, e eu queira colocar, né, queira colocar uma gestão de economia ou até gestão dos pontos. Caso eu não associe, né, eu faça essa inserção aqui, eu vou colocar aqui uma questão de economia, senão ele vai só simplesmente armazenar aqui a questão dos pontos. Então, aqui eu vou colocar, associar com azul aqui para você ter uma ideia. Então, vamos dizer que eu usei aqui 95 mil pontos da Azul e o custo aqui era 2.100 aqui da diária, total aqui do que eu estou usando, 26 a 28, só para deixar mudada a data. Posso colocar aqui quantas pessoas, localizador, e aqui, ó, tarifa reembolsável, café da manhã, enfim. A partir do momento que eu salvar aqui, ele vai trazer também com essa riqueza de detalhes. Note aqui que eu também tive uma economia, e ele também vai me trazer aqui esse resultado de economia também. Vamos fazer um exemplo aqui sem associação também. E aí eu posso, da mesma forma, vamos fazer no mesmo, inclusive. Sem associação, 26 a 28 de março, a 2.100. Acho que aqui dá para a gente mudar, né? Até para a gente discernir qual é o exemplo, né? Então, vamos colocar aqui Híbrido Rio, só para realmente trazer um exemplo um pouquinho diferente. Colocamos aqui o custo total, selecionar, vamos colocar aqui outros dois também, e aí, localizador, vamos colocar aqui localizador e tarifa com café da manhã. Beleza? Salvamos aqui. Aqui ele não traz cenário de pontos de economia, tá? Mas ele traz aqui o registro para você fazer o pagamento direto, traz as informações aqui também. Então, ele não vai trazer aqui para a economia, mas ele vai trazer aqui a situação, né, do resgate para você ter ele aqui registrado, tá? Bem legal também, bem importante. E aí a gente vai passar aqui para uma fase final aqui, tá? Aqui do treinamento, tá bom? E aqui tem duas coisas importantes, né? Caso você note, né, algum bug, alguma coisa assim, você clica aqui no reportar bug e vai, né, enviar informações lá para o nosso e-mail. E também aqui em configurações, né? Aqui também tem o reportar bug, tem o gerenciar a sua assinatura e temos também a parte de configurações, que é uma parte aqui que eu queria te mostrar. Por algum motivo ele saiu aqui, vamos colocar novamente para você trazer. Caso você esteja trabalhando aí com uma agência de viagens, né? Caso você tenha adquirido aqui o sistema para a sua agência de viagens, para você fazer gestão de milhas na sua agência, e você use essas milhas para você vender, né, para o cliente final, né, venda passagens para o cliente final, você pode criar um link aqui e enviar para seus funcionários, né? Por exemplo, aqui vamos dizer que eu seleciono aqui, aí vai ser por conta, tá? Você vai selecionar, por exemplo, a conta Marcos e João aqui, e vai criar e copiar um link, ele vai gerar um link aqui, ó, ele vai gerar um link, e no momento que você abrir esse link aqui, ver se ele vai abrir até no mesmo navegador, às vezes não dá certo, ó, você vai ter esse painel aqui, né, para você mudar, cliente 1 é Marcos e 2 é o João, né, então você vai ter esse cenário aqui, e o teu funcionário, né, a pessoa que trabalha com você vai ter acesso somente a essas informações, tá? Então a pessoa vai tomar a decisão de fazer uma emissão lá com o Azul, né? Então eu tenho a situação aqui de que eu tenho saldo na Azul e eu tenho a pontuação. Então somente essas informações, muito bacana, né? Atualiza automaticamente e aqui caso você vá mandar para o seu cliente de gestão, né? Aqui também você pode criar um link e copiar, ó, ele já vai ficar como link copiado.
E aí, vou dar um Ctrl V. Se daqui você pode também mandar para o seu cliente de gestão. Aqui sim, ele vai ter o cenário, ó, atualiza também automaticamente o cenário da conta Marcos Kohler, né? Então, isso daqui você pode pedir para o teu cliente adicionar na tela inicial, né, do celular dele, para ele deixar até como aplicativo. Isso vai ser muito legal para você vender mesmo, né? Porque, né, o teu cliente vai olhar e vai falar, nossa, que legal, tenho aqui as informações da minha conta em tempo real, olha quanto eu tenho de economia, né? Então, isso daqui ele pode abrir no celular, no tablet, no notebook, e ele vai ter essas informações aqui super detalhadas, né? E a informação que você precisa, né, que seu cliente veja, ele vai ver, ó, as reservas dele, também os resgates dele aqui, não vai ter as vendas aqui, né? E aí, qualquer atualização, logicamente, você vai fazer lá dentro do sistema. Muito bacana essa área aqui também, né? E aí, caso ainda você queira enviar a informação de outra forma, aí você volta, né? Aqui você consegue recolher o menu, consegue voltar. Aí você voltando para o dashboard aqui, você consegue gerar um relatório, né? Vamos abrir aqui, ver se ele abriu aqui nos downloads. Aí também é por conta, né? Ele abriu, aqui viria a sua logo, né? Eu não adicionei a logo aqui, mas aqui você vai ter as informações detalhadas, né? O relatório gerado aqui no dia 26 do 3 de 2026, né? O número total, saldo total de pontos, o patrimônio em milhas, né? Estimado, a economia total em emissões, baseada em 3 resgates, aqui baseado em uma reserva, economia de reservas, né? Pontos a vencer, temos azul aí com 2.500 pontos a vencer, o relatório das contas, ó, aqui também ele traz detalhadamente, né, para você, com o custo médio, e detalhes dos resgates, né? Aqui temos os detalhes bem, realmente de ponta a ponta, né, dos resgates aqui, seja eles, aqui ficou NA, mas era azul, né? E aí aqui também temos pagamento de azul, né, de reserva e pagamento direto ali de reservas e experiências. Então, é um relatório também em PDF que você pode mandar aí para o teu cliente ou para você mesmo tirar um relatório todo final do mês, né? Vamos dar um exemplo, todo dia 30 de cada mês eu tiro esse relatório e guardo para ver quanto eu tinha naquele mês de pontos. Posso fazer isso, tá? Então, você pode retirar todo dia 30 o relatório de cada conta para você, de repente, em algum momento, fazer alguma análise aí mais profunda, né, de pontuação e tudo mais. Então, basicamente, passamos por todos os pontos aqui do relatório, tá, do sistema, e, de fato, eu tenho certeza que, a partir desse momento, né, vai ficar muito mais prático aí para você trabalhar com ele. E aí, logicamente, você tem aí nossos contatos, caso você tenha dúvidas aí no decorrer, caso venham atualizações também, você vai receber tutorial, né, de como você proceder aí com as atualizações, e o sistema está muito prático, muito fácil de mexer. Gastamos, né, investimos um tempo aqui para trazer esse tutorial aqui, mas a partir de agora eu tenho certeza que vai ficar muito mais claro, caso você não tenha entendido alguma função aí do MK Milhas Web. A gente se vê em breve e conta comigo.